Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos na parte de quinta-feira e também estamos iniciando aí um novo mês, um mês de maio. E hoje é o Dia do Trabalhador, que Deus abençoe o teu trabalho, tanto o trabalho externo, né? O conhecido trabalho fora, né? Ou o trabalho interno também, as donas de casa, enfim, quem faz esse tipo de atividade, também é considerado um trabalho e também é abençoado por Deus, e que Deus abençoe as tuas atividades nesse dia, que é o Dia do Trabalhador, e esse dia ele deve ser estendido e parabenizado diariamente por todos aqueles que prestam, né, o seu trabalho, e com certeza todo trabalho, com certeza, é abençoado pelo nosso Deus. Então, quinta-feira, temos como título do dia Profetize de Novo. A base bíblica, né, desse dia se encontra em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Não vamos ler todos os versículos, mas vai ser possível a gente analisar aqui alguns detalhes importantes sobre esse capítulo que é tão importante, né, dentro de um contexto histórico e profético também. Ali, um anjo poderoso desce do céu com aparência gloriosa. É importante a gente analisar os detalhes, né? Esse anjo, querido professor aqui da professora, ele segura um livrinho aberto. O que significa esse livrinho aberto? Ele é uma referência direta a Daniel. Lembra da sequência? Daniel fecha o livro e Apocalipse abre o livro. Dando sequência aqui, ele coloca, no caso, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. O que isso significa? Significa um alcance universal da evangelização, né? Onde todas as pessoas vão ser o quê? Vão ser alcançadas com a pregação do evangelho. Sua voz é como o leão, 7 trovões falam, mas João não pode descrever. E aí, o anjo julga que não haverá mais demora, ou seja, tempo profético, né, que se encerra. E a voz celestial ordena a João, que está recebendo essa visão, que coma o livrinho. E ao comer o livro, ele destaca que o livro ele é amargo do estômago. O que isso significa? Significa ou simboliza, né, o desapontamento. João, o apóstolo João, ele deve o quê? Continuar profetizando para muitos povos, nações e reis. Como eu já tenho falado aqui nos resumos, o livro do Apocalipse, Daniel, mas principalmente Apocalipse, os dois livros proféticos, né? E outros livros proféticos também, eles são o quê? Parte histórica, parte simbólica, parte literal. É fundamental a gente entender essas diferenças. E suas representações, tá certo? O anjo, por exemplo, o anjo poderoso, ele representa Cristo, que é o quê? Que é um mensageiro celestial com autoridade divina. E o livro em aberto, querido professor, querida professora, é o livro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E qual é, então, o momento que esse livro ele volta a ser aberto? Através do livro do Apocalipse. O mar e a terra, o que isso indica, né? Isso indica o alcance mundial da mensagem. O capítulo 10 também fala sobre, que a gente já destacou, né? A voz forte e os 7 trovões. O que isso simboliza? Lembrando que são símbolos, né? Isso simboliza o quê? Eventos solenes ainda não revelados. Quando a gente analisa a expressão não haverá mais demora, isso é uma referência ao fim
dos 2.300 dias proféticos de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E aí a gente vai para um outro cenário histórico e ao mesmo tempo profético, que a experiência do livro que João teve que, como diz lá, que eu havia destacado, né? É doce na boca, mas amargo no estômago, e aquilo estava simbolizando o desapontamento. Chegamos então a 1844, que a experiência do livro Doce e Amargo representa o quê? Representa o movimento milerita e o desapontamento, então, de 1844. Mais especificamente, no dia 22 de outubro de 1844. É necessário, querido amigo, querida amiga, que profetizes outra vez, como diz Daniel, Apocalipse capítulo 10. Ou seja, confirma a missão contínua do movimento, então, que surgiu dali onde nós conhecemos, então, que é o movimento, né, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, que seguiu ali princípios bíblicos, né? Então é interessante a gente ter esse entendimento. Ou seja, que houve então o desapontamento, e esse desapontamento tinha que, mesmo não sendo da pauta, eu vou abrir um parênteses aqui, que era que eles imaginavam que Jesus viria para a Terra, mas na verdade Jesus ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, e ali começou então o juízo, e Deus de então, né, passou a ocorrer então esse ponto fundamental na questão profética, histórica, e isso também vai desencadear até a volta de Jesus. Quais são as lições que a gente pode tirar? Que a profecia de Daniel, ela deve ser o que ela deve ser estudada com profundidade e ao mesmo tempo com oração. É fundamental nós termos esse entendimento, olha, se aprofundar nas profecias. É fundamental isso. Quando a gente analisa Daniel capítulo 12, a gente percebe que Deus ele dirige a história, querido professor, querida professora, e ao mesmo tempo ele revela a sua vontade no tempo certo. O livro, eu vou usar até a expressão que está no verso 4 de Daniel capítulo 12. O livro ele foi encerrado, as palavras, né? O livro ele foi selado. No livro do Apocalipse foi revelado. Houve então esse processo e então percebemos de que a vontade de Deus ela é no momento certo, é na hora certa. Um outro detalhe importante, uma outra lição que do professor, que da professora, para você interagir aí com a sua unidade de ação, além das suas lições que você vai tirar. Aqui é só um resumo, é só algumas lições, mas você pode, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, né, ter muito mais lições. Agora, mesmo após o desapontamento, o povo de Deus continua com a missão. Então é importante a gente analisar isso, que é, fez parte do processo, e o processo ele continuou de forma contínua e vai continuar até a volta de Jesus. A mensagem adventista do sétimo dia, ela é o que? Ela é uma mensagem para todos. Nenhuma nação será excluída. A mensagem de Mateus, capítulo 24, verso 14, ele é muito importante, né? Dentro desse cenário. Por quê? Porque Mateus capítulo 24, verso 14, eu estou até encontrando aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho. O evangelho está na palavra de Deus, o evangelho deve ser compartilhado. O evangelho deve ser o quê? Estudado, lido e estudado. Então, quando nós temos esse evangelho eterno, a gente compartilha com outras pessoas, onde nós temos a oportunidade, então, de dar esse testemunho a todas as nações. Então, como diz aqui a citação, aliás, o verso bíblico, então virá o fim.
As profecias, né, o estudo das profecias, eu ressalto isso, reforço. Isso fortalece a nossa fé e, ao mesmo tempo, nos guia na missão, nos deixando alerta, nos deixando com entendimento e preparados, né, nos preparando e preparando um povo para o tempo do fim. Isso não nos faz sermos melhores, né, do que outras denominações que ainda não têm esse entendimento. Cabe nós orarmos e compartilhar essa mensagem com os nossos irmãos queridos de outras nações e, ao mesmo tempo, também de outras pessoas de toda língua, povo, que não estão em alguma denominação, que não têm conhecimento bíblico, mas a mensagem ela deve ser pregada com mansidão, com humildade, com paciência e respeitando, então, o processo de atuação do Espírito Santo. Eu tenho algumas citações de Ellen White aqui, não vou ler todas em virtude do tempo, mas no livro Evangelismo, na página 196, diz o seguinte, Ellen White, inspirada por Deus, que estas mensagens devem ocupar o primeiro lugar na programação do Evangelho. Quais são essas mensagens? Daniel e Apocalipse. O grande conflito na página 398. Aqui Ellen White destacando Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Ela diz que a experiência de João representa a experiência daqueles que proclamaram a primeira e a segunda mensagens angélicas. Era doce crer que Jesus viria, mas quando ele não vem, houve grande amargura. Lembra do livrinho? Então é importante a gente ter esse entendimento. Agora, quando a gente fala de Apocalipse capítulo 18, verso 2, Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 211, destaca, inspirada por Deus, que a mensagem do anjo de Apocalipse 18 será proclamada com grande poder e glória e iluminará toda a terra. E qual é a mensagem de Apocalipse 18, verso 2? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então é interessante nós temos esse entendimento. E aí chegamos a Daniel capítulo 12, verso 4, Ellen White destaca esse verso. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 9, inspirada por Deus. O tempo do fim é quando o livro de Daniel é desvendado. Lembra da citação que eu li? E ela segue dizendo: muitos correrão de uma parte para outra, examinando então as Escrituras. Fundamental nós temos esse entendimento. E uma última citação, e não menos importante, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 633, vai ter aqui uma citação inspirada do texto que eu li de Mateus 24, verso 14. Olha como os textos vão se encaixando, as profecias, enfim. Diz o seguinte: quando esta mensagem tiver sido proclamada, que mensagem é esta? A mensagem do Evangelho eterno, que será proclamada a todas as nações, enfim. Quando essa mensagem tiver sido proclamada, Cristo virá em glória para recolher os seus. Deus seja louvado por isso. Finalizando, tem uma pergunta, né? Quais são, então, as principais ideias de Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 11? Rapidamente. Quais são as ideias? Primeira ideia é o surgimento do movimento adventista no tempo do fim. Então, que surgiu ali daquele movimento, então, de 1844. Uma segunda ideia foi a abertura do livro de Daniel, né? E a compreensão, então, das profecias. Qual é a terceira ideia? Como é que a gente pode destacar? Foi, então, a ideia do alcance global da missão, ou seja, da universalidade da missão que vai ser pregada não só no meu, aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, a todo mundo. Essa mensagem ela vai alcançar, ou vai ser alcançada ali através desse compartilhamento desta mensagem. Quarta ideia foi
a questão da experiência do desapontamento de 1844, né? O capítulo 10 destaca que o livro ele foi doce e ele foi amargo. Doce quando foi estudado e amargo quando ele foi compartilhado. Ou seja, os miguelitas, né, eles tiveram o entendimento de Daniel 8,14, porém, Guilherme Miller, né, foi um personagem ali importante dentro do cenário daquilo que aconteceu. Ele teve esse entendimento e os demais pessoas ali que tiveram esse estudo, eles tiveram esse entendimento, repito, né, eles até tiveram o entendimento correto de que Jesus iria mudar de lugar, mas eles imaginavam que iria sair do lugar santo e vir para a terra. Mas Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Esse movimento que Jesus fez de mudar do lugar santo para o lugar santíssimo ocorreu no céu e não iria ocorrer aqui na terra, saindo do lugar santo e do lugar e vindo para a terra. Isso vai acontecer, porém, num outro momento, num outro cenário, tá certo? Uma quinta ordem, uma quinta ideia, né? Foi a ordem divina de continuar a profetizar a todas as nações. Mesmo com aquele acontecimento, deveria então, isso foi uma ordem de Deus, né? Continuar a pregação do evangelho. Então é fundamental nós termos esse entendimento. E por fim, foi uma outra ideia, né? Foi a confirmação de que a mensagem adventista do sétimo dia está ligada à missão profética da igreja remanescente. Então, ao longo dos séculos, sempre teve um movimento, sempre teve um grupo remanescente que não só continuou estudando, mas guardou os princípios bíblicos, guardou os mandamentos de Deus. Então, tendo essas características, nós entendemos então que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem essas características, tem então esses princípios, e por isso nós cremos, né, que ela é a igreja remanescente. Não é falado por acaso, né, mas nós cremos então, seguindo todas essas questões, esses detalhes que nós analisamos aqui, e se você se aprofundar ainda mais, você vai perceber que, de fato, realmente, isso nos faz entender que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. Agora, os membros da igreja adventista do sétimo dia, eles estão no processo de santificação. Assim como Guilherme Miller, nós também estamos num processo onde nós vamos acertar e vamos errar, mas nós estamos, então, uma vez que seguindo a palavra de Deus, nós temos, então, ali a direção, temos a direção de Deus e a cada dia crescendo nesse processo de santificação até chegarmos, né, como diz a palavra de Deus, no dia maior que é o dia da glorificação, o dia da volta de Cristo Jesus, onde a mensagem de Mateus, capítulo 24, verso 14, já com certeza estará já tido um alcance, né, para todas as pessoas, de toda a língua, de todo o povo, todo mundo, né? Então hoje, quinta-feira, dia 1º de maio, teve como título Profetize de novo. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus te abençoe através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.